Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma celebração da IB Metrô. Hoje, dia 6 de dezembro, é isso mesmo. Chegamos ao último mês do ano mais maluco de nossas vidas, 2020. O mês favorito, nosso mês favorito, o mês de dezembro lá em casa. Desde novembro as músicas de Natal já estão reinando. Então a gente já arrumou a nossa árvore, né, Andressa? Primeira vez que a gente teve uma árvore de Natal na nossa casa, e a gente montou com as musiquinhas de Natal, e tem muito Frank Sinatra, Nat King Cole e Michael Bublé lá em casa rolando. E nós vamos, nesse mês de dezembro, fazer uma série de mensagens, 3 mensagens de reflexão sobre o sentido do Natal, como Jesus, o que significa a vinda de Jesus como Rei do Universo, o Rei dos Reis. E nós vamos refletir sobre isso nessas celebrações de dezembro. Muito mais do que simplesmente falar de presente, falar de final de ano, de festa, de comida. Nós queremos meditar, refletir profundamente nas verdades espirituais que as Escrituras nos ensinam sobre o significado do Natal. Então serão celebrações especiais com o nosso coral da IB Metrô, coral virtual, Coleb da IB Metrô. Nós cantaremos músicas sobre o sentido do Natal e nesse louvor, nessa celebração, nós vamos celebrar o grande Rei dos Reis. Nós não sabemos se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, é muito provável que não, mas algum dia teve que ser. E nós agradecemos a Deus pelo início do plano de redenção, do início desse ápice do plano de redenção. E nós vamos aqui nessa celebração exaltar, entronizar o nome de Jesus, exaltar a pessoa de Jesus, a pessoa singular, mais singular da história. Ele que é 100% Deus, 100% homem, que se fez carne, habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É Ele que nos convida a celebrar, é Ele que nos liga ao Pai. Essa celebração só é possível porque pelo sangue de Jesus, eu e você somos convidados a entrar com confiança, com ousadia no Santo dos Santos, na presença do nosso Deus. Então feche os seus olhos aí na sua casa. Entregue a sua vida diante do Senhor, receba o convite do Senhor nessa tarde, nesse momento de invocação, nesse momento de início da celebração. Receba o convite do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade, diante do trono da graça. Nesse momento, confesse os seus pecados diante do Senhor, pelo sangue de Jesus, o ápice do plano de redenção, a cruz, a ressurreição. Nós temos o perdão, a remissão dos pecados. Nós encontramos graça e misericórdia. Confesse os seus pecados diante do Senhor, alinhe o seu coração ao coração do Senhor. Peça que o sangue de Jesus te lave, esse mesmo sangue que te dá acesso ao trono da graça. Nós não estamos aqui na IB Metrô, num templo, num local santo, mas nós estamos espiritualmente, você aí na sua casa, onde você estiver no Brasil, onde você estiver no mundo, nos assistindo, participando conosco da celebração. Você não assiste, você participa. Nós estamos juntos no mesmo espírito, diante do trono da graça do Senhor. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão nessa tarde. Nós queremos honrar o Teu Filho Jesus Cristo nessa tarde. Ele que é o dono da festa, Ele que é o Senhor dos senhores, Ele que é o cabeça da igreja, Ele que nos liga ao Senhor, Ele que deu o seu sangue, Ele que veio e se fez carne como um de nós. Nós queremos agradecer, nós queremos celebrar, que Ele receba, que o Cordeiro receba toda a glória e toda a honra e todo o louvor. Seu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Cantemos ao eterno Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós, Jesus Cristo. Vamos juntos? Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás.
e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Vamos mais uma vez no início declarar: louvor e honra, toda a glória a Jesus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Nós como igreja nos unimos e declaramos que o reino dele é para sempre, que ele é o Senhor Todo-Poderoso, o grande Cordeiro de Deus. Vamos juntos? Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Esse Deus eterno, Apocalipse se refere a esse Cristo como o Alfa e o Ômega, a primeira letra e a última letra do alfabeto grego. Jesus Cristo é o princípio, ele é o fim, ele é desde a eternidade, gerado na eternidade. Ele estava com Deus e ele era Deus. O sangue dele foi derramado antes da fundação do mundo, e ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, e nós declaramos: Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, tudo pra mim, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Abra seus lábios aí na sua casa, levante as suas mãos aos céus e declare assim: não há outro. Não há outro como
tu, não há soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus, e declaramos: és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo, 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 tu és Jesus, tu és Jesus, tudo que temos, para onde nós iríamos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna para nós? Porque a nós um filho nos foi dado, um menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, o Pai da eternidade. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Tudo é teu, início e fim, Senhor. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. Você pode declarar isso conosco nessa tarde? Alfa e ômega, início e fim, tu és tudo pra mim, tu és tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo que eu tenho, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Yeshua, Deus salva, salvação. Nós lemos no Evangelho a história daquela menina que uma tarde, um dia, eu imagino sempre no final de tarde, foi visitada pelo anjo Gabriel. E ele disse a ela: você dará à luz a um filho, o Espírito Santo virá sobre você, e você conceberá o Filho de Deus, e você vai dar o nome a ele de Jesus. Deus salva. Deus salva. Ali foi dito a primeira vez esse nome, por toda a história esse nome tem ecoado. E como diz a Gloria Gaynor, há algo sobre o nome de Jesus. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. O nome dele é salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. E nós declaramos: Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. E graça é capaz de dar ao homem dia após dia, é capaz de dar ao homem salvação. É isso que nós celebramos no Natal, salvação. Deus se lembrou de nós, a luz brilhou entre nós e nós vimos a sua glória, a glória de Deus entre nós. A IB Metrozinho, Andressa, nesse especial de Natal, vai ter uma história contada em 3 capítulos, uma microsérie da IB Metrozinho. Segura aí, tia Lola, Kika, e temos uma novidade, temos um novo personagem que é o Rafa. Então, acompanhe e veja conosco a história de Natal da IB Metrozinho. Rafa! O que foi, Kika? Desce comigo lá na quadra, vamos brincar lá embaixo? Ah não, Kika, eu tô quase passando de fase, agora não. Rafa, puxa vida, né? Você tá vendo esse videogame aí? Logo agora que vai passar de fase, que droga. Agora nem dá pra descer lá na quadra, né? 19 andares descendo no escuro. Nem pensar. Rafa, pega ali a lanterna e o lampião do lado da televisão. Tá muito bom, escuro tia. aqui. Toque. Deixa eu acender aqui, peraí. Acende aí pra gente não ficar no escuro. Opa! Isso! Tá bem melhor, né? Bem melhor. Já que não tem quadra, o que a gente pode fazer? Eu não tenho videogame. Pois é. Tia Lola, você Oi. podia contar umas historinhas pra gente, não?
Boa ideia! Oba, que tal uma de terror? Ah, não. Já estão aqui no escuro. Terror eu não vou contar, não. Mas eu posso contar como o Natal. História de Natal, como tudo começou. É. Ah, mas é sempre clichê. História de Natal é clichê? Ai, como você é chato, viu, Rafa? Eu vou contar uma história de Natal bem diferente. Como assim diferente, tia Lola? Sem Jesus, sem Maria e sem José, não dá pra contar a história de Natal. Kika, não vai ser tão diferente assim. Jesus tem que estar na história de Natal. Mas vocês vão ver. É uma visão diferente. Ué, mas se vai ter todos os personagens, então não é diferente em nada. Espera aí. Há muito tempo atrás, quando Deus criou o mundo, logo no início, Ele colocou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, com os seus ministros, principais ministros. Eram eles que governavam o jardim. E tudo andava bem, até que Adão e Eva desobedeceram. E com a desobediência veio o pecado. E Deus, que era rei do mundo, agora tinha um novo rei. O rei das trevas. Das trevas, tipo Darth Vader? Isso! Tipo Darth Vader, bem dark. Mas ele usava capa preta, não? Provavelmente Kika devia usar, porque tudo era escuridão. Era dark. Era as trevas. E as pessoas passaram a viver na mais profunda escuridão. Tipo assim, agora? Eles não tinham medo, tia Lola? Bem mais escuro que agora. Mas eles não tinham medo. Sabe por quê, Kika? Não. Porque eles estavam acostumados com a escuridão. Se você fica no escuro assim, você acaba acostumando com o escuro. Eles não conheciam uma outra vida. Eles não sabiam o que era a luz. Mas Deus tinha um plano de trazer de volta a luz. Mais brilhante que o sol? Bem mais brilhante que o sol. Perto dessa luz, o sol não é nada. É super claro. Imagina, apagadinho até. Imagina. Por isso que nos planos de Deus para trazer de volta a luz, ele tinha os guardiões da luz. E quem eram esses guardiões? Tipo os Cavaleiros Templários do meu jogo? Exatamente. Tipo os Cavaleiros Templários do seu jogo. Legal. Durante a história, nós vemos esses cavaleiros, esses guardiões da luz que iam anunciando a luz, a vinda da luz. Eles anunciavam a vinda do novo rei, o rei da luz, de volta para seu reino. E nós vemos na história esses guardiões da luz. Puxa, que legal. Vocês sabem quem eles foram? Não. Não! Vocês conhecem, vocês só não sabem como eles eram guardiões da luz. Eram Noé, Moisés, Isaías, João Batista. Todos eles eram guardiões da luz. Anunciavam que o rei da luz viria. E ao longo da história, nós vemos e as pessoas começaram a escutar a história que o rei da luz virá, que o rei da luz vai chegar. E com essa história, eles começaram a ver até seres celestiais. Nossa, que legal, tia Lola. Conta mais, conta mais. Seres celestiais.
anjos. Vocês sabiam que anjos também são guardiões da luz? Não. Eles também são. Eles também anunciavam a vinda do rei. Do rei que ia acabar com a escuridão do mundo. Que ia destruir essa escuridão e trazer de volta a luz. E aí, o que aconteceu, tia Lu? E aí, que eu vou deixar para a próxima semana, o próximo tia. capítulo dessa história. O que você tem? Começou uma história e não acabar. Tá Fiquem atentos, que na semana que vem eu vou contar mais continuidade dessa história de Natal sobre os guardiões da luz. Hoje a gente vai fazer um pouco a ordem diferente, recebendo a Lucitânia mais uma vez. Obrigado, Lu, de estar aqui com a gente. Nosso momento de intercessão, você pode colocar aí no chat. A gente, né, Lu, a gente sempre compartilha. É verdade. Funciona nessas listas de orações, os grupos Muito de importante. WhatsApp. Parceria em tudo, né? Essa semana mesmo, né, Lu, olha, fulano, a gente sempre se comunica, né, trocando informações. Já ficou sabendo, a gente, né, funciona. Então você coloca o seu pedido de oração, chega pra gente, manda no WhatsApp, chega pra gente. Nós temos orado por tantas pessoas, né, Lu, que estão enfrentando a mãe da Ana Lima, né, a dona Lourdes, enfrentando uma recuperação de Verdade. AVC. Nós temos orado por pessoas que estão se recuperando de Covid, né, pessoas que faleceram de Muita Covid. gente em depressão. Muita gente em depressão. Muita. A Cíntia mesmo colocou no nosso grupo lá, que em Porto Velho, a tia dela está com Covid, está precisando das nossas orações. Então, se você precisa de oração, sabe de alguém, coloque. E você está mais que convidado a orar também. Anota os nominhos, anota os pedidos, todas as orações. Não tem oração mais ungida, mais poderosa, que Deus escuta mais ou escuta menos. Deus escuta todas as nossas orações, a oração do seu povo. E aí nós vamos orar pelas pessoas que estão em depressão, pelas pessoas que estão com problemas financeiros, pelas pessoas que estão enfrentando dificuldades em várias áreas familiares, relacionamentos. Então, Lu, pode orar pela gente, pelos pedidos, para a gente pedir a Deus por isso. Amém. Senhor, muito obrigada porque a Tua palavra nos dá certeza de que nós podemos nos achegar ao Teu trono de graça. Estamos aqui nos achegando, pedindo em nome de Jesus por tantas pessoas que têm sofrido nesse momento com Covid, pessoas que sofrem com depressão, pessoas desempregadas, pessoas que estão doentes, Senhor Deus. Tantas pessoas que estão sofrendo, e nós aqui como igreja, nós queremos colocar diante do Senhor, pedindo em nome de Jesus por cada uma dessas pessoas, Senhor, e pedindo principalmente por cada igreja reunida nesse domingo, durante a semana, que tem se achegado ao Senhor, que tem dependido do Senhor em todos os sentidos. Sustenta também a IBMetrô financeiramente, na unidade, Senhor, em todas as situações, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Lu. Enquanto estava olhando para a câmera errada agora. A gente vai cantar, vai fazer invertido, você já pode fazer a sua oferta e depois nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios da IBMetrô e projetos para o ano que vem e você fazer parte disso com a gente. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, o Emanuel entre nós. Em um mundo frio, geme a criação. Em um mundo em trevas, brilha a tua luz na manjedoura. Que em trono se tornou e eternamente reinará e reinará e eternamente reinará e reinará. Pois a nós Jesus nasceu, o Rei dos Reis e meu Senhor, eternamente reinará e reinará.
Os sábios que vieram do Oriente adoraram o Rei. Se eu fosse um sábio, iria visitar, tudo te daria para te adorar. Mas pobre como sou, te darei meu coração, e eternamente reinará, e reinará, e eternamente reinará, e reinará. Pois a nós Jesus nasceu, o Rei dos Reis e meu Senhor, e eternamente reinará, e reinará. Nesta manjedoura está aquele que fez céus e mar, nasceu pra se sacrificar. Cristo Messias, esperança nas aflições, promessa a todas as nações, pra sempre em nossos corações. Cristo Messias, que eternamente reinará, e reinará, e eternamente reinará, e reinará, e eternamente reinará, e reinará para sempre, e eternamente reinará, e reinará. Pois a nós Jesus nasceu, o Rei dos Reis e meu Senhor, que eternamente reinará, e reinará, reinará, reinará. Aleluia, nós estamos no mês de dezembro celebrando o Advento, celebrando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a manjedoura que era um trono humilde, o mistério revelado do Rei dos Reis que se fez carne, o Emanuel, Deus conosco. A gente está celebrando o Natal, já a gente vai ver a campanha de Natal com o pessoal do IBTE. Você e eu somos super convidados, a IB Metrô está abraçando essa causa para abençoar famílias ali no IBTE, e também chegando ao final do ano, já sonhando com 2021, né, Andressa? Nós certeza. Temos tantas coisas bacanas, tantas alegrias, tantas bênçãos, e Deus assim permitindo, nós temos trabalhado bastante, a nossa equipe de gestão, nós temos olhado bastante, e nós estamos já planejando as nossas reuniões presenciais para você que mora aqui em São Paulo. Quase tudo certo, quase tudo pronto para 2021 a gente poder se reunir num local muito bacana, muito abençoado, de ótima localização, para a gente estar junto, sempre lembrando, né, Andressa? A gente não vai descuidar das nossas transmissões para você que nos acompanha, de outros lugares do Brasil e do mundo. Nós somos uma igreja que sempre seremos uma igreja online, que também teremos a nossa reunião presencial. E os desafios são enormes. Nós encerramos 2020 com muita gratidão no coração pelas finanças também da IB Metrô. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos sustentado, e você também é convidado a fazer parte desse momento da IB Metrô, de um novo passo, um novo momento. E nós sempre estamos orando pelas famílias da nossa igreja, para que a graça de Deus alcance cada um, para que haja generosidade, para que haja a bênção do Senhor, para que haja sabedoria na gestão dos recursos, seja um talento, sejam 5 talentos, sejam 10 talentos, a gente quer a mesma fidelidade, Deus espera a mesma fidelidade de nós na gestão desses recursos. Mas vou passar para o vídeo agora da campanha de Natal, e daqui a pouco eu volto com uma mensagem sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, refletindo sobre o significado do Natal. Mas antes disso, você é super convidado a fazer parte dessa campanha de Natal, abençoando as famílias na Cracolândia, no centro, no coração de São Paulo, através do IBTE e da IB Metrô. Oi pessoal, esse ano acontece a primeira campanha de Natal da IB Metrô. E nessa edição,
a gente quer proporcionar um Natal inesquecível para 50 famílias da região da Cracolândia que são atendidas pelo Instituto Brasileiro de Transformação pela Educação, o IBTE. Então fica ligado nas nossas redes sociais, também fica ligado nos cultos da IB Metrô que acontecem todo domingo às 17 horas no YouTube. E aí você vai ter mais informações sobre como se envolver, sobre como participar, sobre como contribuir. Deus abençoe. Que alegria estarmos aqui nesse primeiro domingo de dezembro, dia 6 de dezembro, primeiro domingo, na verdade o segundo domingo de Advento, as 4 semanas antes, os 4 domingos antes, onde nós celebramos a chegada de Cristo Jesus, preparamos o nosso coração para celebrarmos o Natal, muito mais do que uma festa comercial, que também tem o seu valor no sentido de reunir a família, tirarmos um tempo, estarmos juntos, mas para a fé cristã ela tem um significado muito, muito importante. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o que significa essa esperança do Advento, a esperança de celebrarmos verdadeiramente o Natal, a mensagem de que Cristo Jesus veio nos salvar como um bebê, nasceu como um bebê, o próprio Deus nascendo encarnado para cumprir então o plano de redenção da humanidade e todo o anúncio da mensagem do reino. Eu quero te lembrar que hoje, no final dessa celebração, após a nossa mensagem, nós vamos encerrar essa celebração com uma surpresa de Natal nesses 3 domingos de Natal que a IB Metrô está preparando nesse Advento 2020. Então você não pode perder, fique ligado aqui com a gente. Como eu disse, hoje é o segundo domingo de Advento, o primeiro foi semana passada, dia 29 de novembro, mas hoje é o primeiro que nós vamos fazer essa reflexão, essa série de Natal, microsérie de Natal, como Deus se tornou rei. E hoje nós vamos falar a mensagem, a chegada do rei, o Deus que se lembra de nós. Esse título é uma clara referência ao meu filme favorito da vida e talvez de muita gente, que é o clássico de Natal Esqueceram de Mim, de 1900, no começo dos anos 90, se não me engano, 1991, com Macaulay Culkin, e o meu favorito, na verdade, é Esqueceram de Mim 2, ele ali perdido em Nova York. É uma história clássica, os truques, as músicas, as caretas do Macaulay Culkin, tudo que está envolvido no Esqueceram de Mim. Não pode passar o final do ano sem assistir pelo menos um pouquinho, e se você já é papai, mostre aí para papai e mamãe, mostra para o seu filho. Temos que continuar essa tradição do Esqueceram de Mim. Mas a história do nascimento de Jesus, ela é justamente o contrário do Esqueceram de Mim. É basicamente um lembraram de nós. Né? Num português mais correto é um lembrou-se de nós. Deus lembrou-se de nós. Deus se lembrou de nós. A história do Natal mostra justamente isso. Deus não esquece as suas promessas. Deus não nos deixa para trás. Ele não abandona os seus planos. Deus não é de plano B. Deus não tem plano B, Deus não tem planos alternativos se não der certo o seu plano A. Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus que comanda a história, e Ele tem a sua vontade que é plena e ela é plenamente cumprida. E o Natal nos lembra isso, a história do Natal nos lembra isso. Nesse ano tão difícil de 2020, nós precisamos aquietar o nosso coração e usarmos o Advento para enchermos o nosso coração de esperança. Que você use esses dias de dezembro em preparação à celebração de Natal, que você use essas 3 celebrações da IB Metrô no dia 6, no dia 13, no dia 20 de dezembro, para encher o seu coração de esperança, alinhar o seu coração, preparando o coração para aquilo que vem, para o próximo ano, para o ano de 2021, que certamente também será um ano difícil, com muitos momentos alegres, felizes, com muitas conquistas, muitas lutas, muitas dificuldades, mas num plano mundial e global, nós temos certeza que também será um ano ainda complicado por tudo isso que o mundo tem vivido desde o início de 2020. E eu queria que a gente lesse o clássico texto da abertura do Evangelho de Lucas, que conta a história do nascimento de Jesus, e hoje eu queria focar aqui no anúncio, da chegada do Rei Jesus. Gabriel falando com Zacarias e depois Gabriel falando com Maria.
E aqui no trecho que nós vamos ler de Lucas 1, 26, nós já encontramos o trecho onde Gabriel vai falar com Maria. Então diz assim o Evangelho de Lucas 1, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se ainda sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi-se depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. É muito interessante que muita gente entende, interpreta, e a mensagem de hoje, de uma certa forma, ela é uma grande conclusão, um grande resumo de tudo que nós temos trabalhado no ano de 2020 aqui na IB Metrô. Nas séries de Restauração em Tempo de Crise, quando a gente falou do exílio babilônico, a saída do povo do exílio babilônico. Na série Selá, sobre os Salmos, orando os Salmos e entrando no mundo de Deus. E por último, na série Storytelling, Jesus e as histórias do reino, as parábolas de Jesus, que nós terminamos na semana passada. Aqui nós vamos entender como todas essas coisas se encaixam nesse quadro. E Jesus é então o pleno cumprimento, o ápice, nós temos dito isso ao longo desse ano, da história de Israel. Muita gente interpreta, como eu estava dizendo, que Deus desistiu de Israel. Eu tentei, não deu certo, vocês são muito difíceis, é muito complicado, então eu vou começar de novo, uma nova tentativa. Uma nova tentativa. Mas isso é uma visão completamente errada, como se a igreja fosse um novo plano. Então Jesus veio para começar uma coisa nova e essa coisa deu certo. Então a gente pula todo o Antigo Testamento praticamente e a gente faz uma conexão quase que direta entre Gênesis 2 e 3, a queda do homem e a maldição que Deus coloca sobre a humanidade e sobre a criação, através da entrada do pecado no mundo, chamado pecado original. E Jesus agora veio consertar isso. Esquece tudo o que passou depois de Gênesis 3 até Malaquias.
que é o que fecha o nosso cânon do Antigo Testamento. Isso é uma visão completamente errada da história. E se nós não entendermos esse pano de fundo, nós nunca entenderemos o que significa realmente a celebração da chegada de Cristo Jesus, a celebração do nascimento de Cristo Jesus. Nós nunca entenderemos o que o Natal significa como início do plano de redenção. A história de Israel, ela é única, dizem os especialistas, na história da humanidade, porque ela tem um sentido de movimento em direção ao ápice. Toda a história de Israel, desde ali dos patriarcas, desde Abraão, Isaac, Jacó, passando por todo o Antigo Testamento, ela tem um senso de direção, um senso. Na teologia a gente chamaria isso de uma revelação progressiva, no sentido de que as coisas vão ficando mais claras, mas o povo de Deus ele se move em direção a um ápice. Talvez o paralelismo mais parecido que a gente consiga encontrar é a ideia no mundo pós-iluminismo ou pós-iluminista de progresso, o que está lá na nossa bandeira, ordem e progresso, de que o mundo está melhorando. Claro que isso já caiu por terra, claro que a gente não acredita mais nisso, claro que a gente entende que as coisas já não são mais assim, mas essa ideia de progresso, de que as coisas estão melhorando, caminhando para um crescimento, um desenvolvimento. Mas na história de Israel se tinha esse senso, e é impossível se entender a identidade do povo de Israel e se entender, inclusive, a história de Jesus, a vinda de Jesus, o nascimento do menino Jesus, sem que se entenda essa ideia de um ápice. Jesus não veio começar de novo o que Israel deu errado, joga fora aquele rascunho e agora vamos fazer de novo. Jesus veio cumprir plenamente a história de Israel. Ele então não veio apenas nos salvar dos pecados, ele veio sim atingir e promover o que Israel deveria fazer na sua plenitude. E aí, nós temos dito isso ao longo das últimas semanas, ele traz o anúncio do reino. E o anúncio do reino significa a chegada de um rei, o nascimento de um rei. E nessa microsérie de Natal, eu até brinquei semana passada dizendo que era um spin-off da série das parábolas, né? uma sequência da série da mesma temática. Nós vamos entender como foi a chegada desse rei, a chegada desse Senhor, desse que agora vai governar esse novo reino, o reino de Deus que não terá fim, que nós temos falado nas últimas semanas, é um reino completamente diferente de tudo aquilo que o povo de Israel esperava e de que nós imaginávamos que Deus faria. Na última semana eu terminei a mensagem falando sobre as parábolas de Mateus 24 e 25, dizendo que nós aguardamos a volta de Cristo Jesus. E aqui está o primeiro uso pastoral da mensagem de hoje. Uma mensagem mais simples, mas uma mensagem que tem um desejo de promover no seu coração esperança, não menos profunda, uma esperança profunda, de tocar o seu coração. Essa história ainda sem fim, como nós dissemos na semana passada, a história que ainda aguarda o seu cumprimento, ela também aconteceu nesse período do nascimento de Jesus. E da mesma forma que aquelas pessoas do século I viram o cumprimento das promessas de Deus a Israel acontecendo, nós podemos aquecer o nosso coração em esperança e crermos que nós também veremos um dia, não sei se mortos ou se ainda vivos, mas nós testemunharemos um dia o cumprimento da segunda vinda de Cristo Jesus, a volta de Cristo Jesus, o fechamento do reino, o reino agora da glória, a sua vinda em glória e poder. Essa é uma coisa interessante, esse anúncio do reino. E era essa expectativa de que algo estava para acontecer. Eu não sei você, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas e as pessoas têm colocado no coração, mostrado o que tem estado no seu coração de uma angústia no sentido de que algo está para acontecer. Nós sabemos que nós vivemos tempos difíceis e sabemos que Deus está se movendo poderosamente nas nações da terra e nós temos esse senso
como igreja, como povo de Deus, de que algo está para acontecer, de que Deus está fazendo algo. E havia também esse senso nos dias do nascimento de Jesus. Existe uma ideia defendida pelo N.T. Wright, que é muito interessante, que diz que desde a volta do povo do exílio, lá que nós estudamos, do exílio babilônico, depois de 70 anos, agora pelas mãos de Ciro, né? O imperador Ciro, você se lembra que deu a permissão, a autorização para que se voltasse em 3 levas o povo para Jerusalém, para reconstruir o templo, reconstruir as casas, reconstruir os muros, na liderança ali de Zorobabel, de Esdras, de Neemias. Mas o N.T. Wright defende que essa sensação do exílio nunca passou. Por quê? Porque é muito importante, nós já trabalhamos aqui, mas você precisa ir ligando todas essas temáticas que foram trabalhadas ao longo desse ano de 2020 aqui. É importante a gente ligar e concatenar essas ideias. E eu espero que você goste tanto disso quanto eu. A gente trabalhou aqui a importância do templo, inclusive, se você quiser lembrar, está aqui no nosso canal do YouTube, está no Spotify, o que o templo significava. E quando Israel volta do exílio, quando Judá volta do exílio babilônico, depois de 70 anos, o templo é reconstruído menor do que o templo de Salomão, nós falamos bastante sobre isso, e esse templo nunca teve a arca. E além de tudo isso, a arca não era uma coisa especial, a arca era a coisa especial na vida de Israel. A arca era simplesmente, entre aspas, a ligação entre céu e terra, era a marca, o sinal de que Deus habitava no meio do povo de Israel. Era o grande diferencial da vida de Israel. E além da arca não ter voltado, da arca ter desaparecido desde então, nós temos a outra questão, que é Israel nunca se viu livre de novos opressores, por mais que tenha voltado para a sua terra. Israel depois foi dominada pelos persas, depois foi dominada pelos gregos, depois foi dominada pelos, finalmente, aqui no tempo de Jesus, pelos romanos. Então havia no coração do povo de Israel um senso de que Deus ainda não havia cumprido o auge das suas promessas. Quais eram essas promessas? As promessas de que Deus um dia restauraria Israel à sua maior glória. Qual foi a maior glória de Israel? A maior glória de Israel foi no período davídico. E nós falamos sobre o Salmo. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos fazendo aqui um grande resumão, linkando todas as coisas. O reino davídico, que tinha uma promessa de que haveria um descendente de Davi. E se você se lembrar, nós trabalhamos o Salmo 2, por exemplo, um salmo davídico, mas que fala de um rei, e que o próprio Davi entende que não é ele mesmo, mas um rei maior do que ele. E havia a promessa ecoando nos profetas, ecoa lá em Zacarias, ecoa em Malaquias, de que haverá um descendente de Davi, que irá, e Isaías fala muito sobre isso, o rebento de Jessé, ele virá e libertará Israel dos seus opressores. Só que o mundo real era Israel debaixo da opressão de vários impérios. Como Daniel havia dito, ainda no final do período de dominação babilônica, no início do período da dominação persa. Daniel já tinha profetizado, ele viu a estátua, ele viu os impérios. E ele entendeu, e ele profetizou que haveria esse domínio de outros impérios sobre o povo de Deus. E o povo de Deus aguardava a pedra de Daniel, a pedra que rolaria e quebraria aquela estátua e destruiria aquela estátua. E essa pedra seria esse descendente de Davi, essa expectativa crescente de que só Deus poderia libertar o seu povo. No mundo romano, o imperador criou-se uma ideia, veio sendo cultuada pela história romana, e aqui nós não temos tempo de trabalhar tudo isso, mas criou-se a ideia, como no mundo antigo, de que César era Augusto, ele era divino, ele era filho do próprio Deus, ele tinha uma figura divina. E agora, os evangelhos são incríveis ao nos mostrar isso. O mundo tinha o seu César, mas agora Deus estava enviando o seu próprio
Filho, o verdadeiro Filho de Deus, para salvar, para redimir, não só a humanidade, mas para cumprir toda a história de Israel, o ápice da história de Israel. Em nenhum momento Deus perdeu o controle dessa história, em nenhum momento Deus pensou em desistir, em nenhum momento Deus usou Israel e o Antigo Testamento como um rascunho, mas Deus cumpriu plenamente aquilo a que ele havia dito. E aí havia essa expectativa de que o descendente de Davi viria destruir os inimigos de Israel. Agora é uma coisa interessante, porque não se sabia ao certo, inclusive nem os profetas falaram muito. Ezequiel fala sobre isso, Isaías fala sobre isso, Zacarias fala sobre isso, Malaquias fala sobre isso. Se você tiver interesse, você pode pesquisar esses textos, ler esses textos desses profetas, dizendo: o próprio Yahvé, o próprio Deus, o Senhor da aliança, o Deus de Israel virá e governará, o próprio Yahvé reinará desde Sião, o próprio Yahvé será coroado em Jerusalém, e ele governará as nações, e as nações afluirão para Jerusalém, e ali estudarão a lei do Senhor. Os profetas, vez após vez, vão criando na cabeça do povo a expectativa, a esperança de que o próprio Deus, somente o próprio Deus, conseguiria resolver os problemas de Israel. Agora, existe uma questão: como isso vai ser? E os profetas não respondem. Ninguém sabia exatamente como isso aconteceria. Como vai ser isso? E esse descendente de Davi, qual é o papel dele? O chamado ungido. O Mashiach, o Messias. Ungido no sentido de que recebeu o óleo. E o óleo que atestava a autoridade, aquele que vem no nome do Senhor. Por isso que se diz: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O ungido, qual seria esse ungido nas pisadas de Davi? E aí, algumas pessoas, os profetas falavam, alguns rabinos estudavam, falavam, mas não se encontra na literatura da época a ideia de que o próprio Deus pudesse se tornar humano. E muito menos, o mistério é tão grande, como diria nas igrejas pentecostais, mistério, né? Não se imaginava que o próprio Deus se tornasse humano e nasceria como um bebê. Essa é a grande mensagem, surpresa, revelação do plano de redenção. E esse bebê não veio resolver o problema de Gênesis 2 e 3 simplesmente. Jesus não veio simplesmente pagar os nossos pecados. Jesus veio ser o cumprimento total da história que Deus veio escrevendo com a humanidade através de Israel. E agora ele vai ampliar essas promessas, como nós falamos na história do reino, nas parábolas do reino. Essas promessas a todos os gentios. Mateus 1:1 e Mateus 1:17 são o começo e o final da genealogia de Jesus em Mateus. E isso não é por acaso que Mateus escreve desse jeito. Nada é por acaso nos evangelhos. Eles têm uma agenda. Os evangelistas têm uma agenda, eles querem mostrar algo. Eles querem mostrar que Jesus é esse rei e senhor que Israel aguardava. E Mateus 1:1 diz, eu disse que aqui seria a origem das parábolas do reino, da chegada do reino de Deus. Mateus 1:1 diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que Mateus está dizendo claramente a esse Jesus Cristo sobre o qual eu vou falar para vocês. Ele é descendente de Davi, e ele é descendente de Abraão, ele veio do verdadeiro Israel, e ele veio nas pegadas de Davi, na promessa do ungido, prometido, do escolhido, para salvar Israel e para cumprir todas as promessas feitas a Israel e também salvar a humanidade. E aí ele vai passar a falar de vários e vários nomes, mostrando aqui uma genealogia selecionada, e lá no versículo 17, Mateus 1 diz: assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. E aqui é interessante porque ele vai selecionar fatos importantes para ligar a Jesus Cristo. Vai dizer, olha, 14 gerações de Abraão, o início aqui de Abraão, do povo de Israel, até Davi. Agora, ele que é descendente de Davi tem 14 gerações até o exílio. E lembra, nós achamos que nós vivemos ainda um exílio. E há 14 gerações do exílio até Cristo, no chamado
período aí que compreende os profetas, mas também o período intertestamentário, os 400 anos de silêncio profético. E aí nós entendemos que esses números não são aleatórios. Nós encontramos aqui a ideia do jubileu dos jubileus. O jubileu era um ciclo de 7 ciclos de 7 anos. A cada 7 anos havia uma pequena libertação, havia um perdão de dívidas, havia uma restauração. Mas a cada 7 ciclos, quando se completava 7 ciclos de 7 anos, ou seja, no 50º ano, no ano número 50, havia o chamado, ou deveria haver o ano do jubileu, o ano onde os escravos eram libertos e devolvidos aos seus senhores de origem, aonde as dívidas eram perdoadas, a terra descansava, havia um perdão, ecoando, claro, o sábado, o Shabat, o descanso do próprio Deus na criação. E aqui nós temos 14, 14 e 14. 14 dividido por 2 são 7. Nós temos 3 ciclos de 14 e temos 6 ciclos de 7 anos. Quando Mateus coloca isso, Mateus não é economista, embora ele trabalhasse com os impostos, ele fosse coletor de impostos, ele não quer dar uma aula de economia para a gente. Ele está ensinando uma coisa espiritual. Jesus é o 7º ciclo. Jesus é o verdadeiro jubileu. Jesus é a libertação final, maior do que a libertação ecoada em Davi, maior do que a libertação ecoada no exílio. Jesus Cristo é a libertação verdadeira. Ecoando também Daniel e as suas 70 semanas. 70 semanas de anos. 70 vezes 7 anos. São 490 anos. Também, de novo, completando a ideia, chegando no número, aqui no caso, 500, no 50, na ideia do jubileu, dos jubileus, o fim do verdadeiro exílio. Jesus Cristo veio colocar o fim verdadeiro do exílio. Jesus Cristo veio acabar verdadeiramente com o exílio de Israel e da humanidade. Essa é a mensagem que nós encontramos no anúncio. É essa mensagem que nós encontramos no Cântico de Maria, que nós lemos nesse relato tão poderoso. Nós temos a música do Asaf Bárbara, minha alma engrandece. Acho que todos nós lemos a Bíblia com essa melodia na cabeça. Ao Senhor meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela diz, olha, e aqui é muito interessante porque a linguagem de Maria diz, o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Só que ela vai dizer, olha só, ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Aqui ela recupera. É interessante que os comentaristas mostram um paralelismo. Craig Keener, por exemplo, grande estudioso do Novo Testamento, mostra um paralelismo incrível entre o Cântico de Maria e a oração de Ana, mãe de Samuel, registrada lá em 1 Samuel. Há grande paralelismo na temática das orações, na montagem das orações. Mas Maria aqui recupera, quando ela diz, derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes, ela recupera a linguagem do salmista, que nós estudamos, que nós vimos aqui. Ela está dizendo, olha, os reis da terra, eles se gloriam em vão, mas quem governa dos céus é o Senhor. Ele derrubou o governante dos seus tronos, ele derrubou César. Olha que linguagem extremamente subversiva da oração dessa jovenzinha de 16, 17, 18 anos, a gente não sabe, que foi escolhida por Deus para gerar o próprio Filho de Deus, que concebeu pelo poder do Espírito Santo. Essa menina cheia do Espírito Santo, ela tem um discurso subversivo que vai ditar todo o tom dos evangelhos, que dita o que o Natal verdadeiramente significa. Os reis da terra foram derrubados e o único rei verdadeiro é Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu em Belém, criado em Nazaré. O cumprimento, o Mashiach, o Messias, o ungido, o descendente de Davi, o esperado das nações. Ele é o verdadeiro César, ele é o verdadeiro Senhor, ele é o verdadeiro Quírios.
Ele é augusto verdadeiramente, ele é filho de Deus, ele é divino. E na boca dessa jovem se recupera uma linguagem do salmista, dizendo: ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. E ela diz: encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. E aqui nós já vemos ela de novo anunciando a lógica do reino que nós tanto falamos nas últimas mensagens. A lógica do reino de Deus é aquela que dá comida aos famintos e deixa de barriga vazia os ricos. A lógica do reino de Deus é que a luz brilha para aqueles que não são de Israel, e muitas vezes os que são de Israel e se acham mestres da lei não enxergam. A lógica do reino de Deus é subversiva. O nascimento de Jesus, a chegada de Jesus é subversivo. O anúncio de um anjo a uma simples jovem, num momento ali, numa cena cotidiana, sem palácios, sem trombetas, é a demonstração de que um reino subversivo, mas o reino verdadeiro do Senhor, está se iniciando. E aí Maria termina dizendo: ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Ah, Israel, Deus não se esqueceu de você, Israel. Deus não se esqueceu dos seus profetas. Deus não se esqueceu de Moisés. Deus não se esqueceu de Abraão. Deus não se esqueceu da promessa feita a Davi. Ainda que demore, nós falamos isso na semana passada, e para Israel pode ter demorado muitos anos. Passaram-se mais de 1000 anos só entre Moisés e Cristo. Imagine então de Abraão. Ainda que demore, Deus não se esqueceu. E Maria está dizendo: ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. E eu quero encerrar essa mensagem simples, mas autêntica e verdadeira, necessária, de que o anúncio da chegada de Cristo Jesus, nessa primeira reflexão de Natal, de Advento, nesse segundo domingo de Advento da IB Metrô 2020, o anúncio da chegada de Jesus nos lembra que Deus está dirigindo a história. Nós também estamos aguardando, agora não mais a vinda de um bebê, mas a vinda do Senhor dos Senhores, o verdadeiro Quírios, o Rei dos Reis, que virá num cavalo branco, significando toda a sua autoridade e poder, visivelmente nas nuvens dos céus. Nós ainda o aguardamos. E a história do nascimento de Cristo aquece o nosso coração para dizer: se Ele fez uma vez, Ele fará de novo. Deus não se esqueceu, como diz a canção lindíssima, gravada pelo Prisma: mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti, virei outra vez. O nascimento de Cristo, o anúncio do nascimento de Cristo nos lembra que Deus é o Senhor da história. E o que Ele fez uma vez, Ele fará de novo. E os profetas e os nossos corações têm que estar ligados, preparados, como Simeão. E eu quero encerrar lembrando de Simeão. Simeão era um homem de Deus. Num período que Deus não falava com ninguém dos profetas, não houve registros oficiais, canônicos. É o chamado silêncio profético rompido por Gabriel, ao anunciar a Zacarias o nascimento de João Batista e depois a Maria o nascimento de Jesus, no texto que nós lemos. Simeão tinha recebido uma palavra de Deus, de que ele não morreria
sem ver a salvação de Israel nos seus braços, sem ver o Messias. E Simeão, Jesus com apenas poucos dias, ao ser apresentado no templo, provavelmente entre 8 dias ali, alguns meses de vida, naquela loucura que era o templo de Jerusalém, Simeão, dirigido pelo Espírito, toma aquele menino nos braços. E ele sabe, porque Deus deu a ele um discernimento espiritual, de que ali estava o Messias de Israel. Que Deus gere em nós essa visão de Simeão, essa fé de Simeão de que nós veremos a salvação do Senhor se cumprindo, o reino de Deus vindo em plenitude e em completude. Nesse primeiro domingo de reflexão de Natal, segundo domingo de Advento, que o nosso coração se aqueça, que a gente se lembre dessa esperança da primeira vinda de Cristo Jesus e que a gente se prepare e creia de que Ele voltará mais uma vez. Essa é a nossa esperança. Eu quero encerrar a nossa celebração de hoje. Daqui a pouco nós vamos ter o vídeo especial de Natal, o coral Collab de Natal da IB Metrô 2020, muito especial. Nós já cantamos a canção Eternamente Reinará, que tem tudo a ver com isso que nós falamos aqui. E eu quero orar para que o seu coração seja aquecido, para que você tenha esperança no mundo de desesperança. Que a sua semana seja uma bênção. Que nesse final de ano você se lembre de ser generoso, abençoar pessoas, ser grato ao Senhor. Que você se lembre de estar com a sua família, que você faça um balanço de tudo que passou e se prepare para o próximo ano que virá. Que a bênção de Deus alcance a sua vida, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo alcance em você, a sua família, a sua casa. Que você encontre a graça do Senhor todos os dias, para testemunhar que um dia o nosso Rei voltará em glória e poder. Antes da gente ir para o nosso vídeo, eu quero lembrar você, eu quero mostrar para você, dizer para você, incentivar você a adotar esse plano de leitura da Bíblia para 2021. Essa é uma Bíblia produzida pela editora Mundo Cristão, parceira aqui da IB Metrô. Quero agradecer à editora Mundo Cristão, que preparou um material maravilhoso na nova versão transformadora. Aqui na IB Metrô a gente sempre usa a NVI nas nossas celebrações, salvo quando há alguma necessidade específica do texto, mas a NVT é uma versão muito séria e responsável, feita por gente muito séria, estudiosos muito sérios, dos quais eu conheço alguns, e eles prepararam essa Bíblia, que chama Bíblia 365, e ela vem com todos os dias do ano, planos de leitura para cada dia do ano, sempre uma porção do Antigo Testamento, uma porção do Novo Testamento e um trecho de Salmos e de Provérbios, para você ler a Bíblia toda em um ano, sem pesar, de uma forma interessantíssima, de uma forma muito bacana, para você entender toda essa história, conhecer todo esse drama das Escrituras. É nosso incentivo que toda a IB Metrô participe, faça essa leitura em 2021. Você pode adquirir essa Bíblia, essa é uma sugestão interessantíssima desse plano. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever para a gente, mas a gente quer que você esteja com a gente lendo a Bíblia em 2021 e conhecendo a história do Deus de Israel, do Deus da Igreja e do Rei dos Reis que voltará. Eu desejo a você mais uma vez uma semana abençoada na paz de Cristo Jesus. E fique agora com o nosso coral Collab de Natal. Deixe brilhar, pois veio pra nós Cristo, a fonte de luz. Lá em Belém o bebê nasceu, Cristo, a fonte de luz. Alegres cantai, nos veio salvar, Cristo, a fonte de luz. Deus enviou o seu Filho aqui, Cristo, a fonte de luz. Ele veio trazer a vida e as trevas vai dissipando. Bem alegre celebremos. Já nasceu Cristo, já nasceu Cristo, já nasceu Cristo a luz. Cristãos regozijar, deixe brilhar, pois veio pra nós. de coração
Lá em Belém o bebê nasceu, já nasceu o Salvador, já nasceu, já nasceu, já nasceu Jesus. Sim, deixe brilhar, pois veio pra nós Cristo, a fonte de luz. Lá em Belém o bebê nasceu, Cristo, a fonte de luz. Ele veio trazer a vida e as trevas vai dissipando. Bem alegre celebremos. Já nasceu Cristo, Já nasceu Cristo, já nasceu Cristo.